Graça e paz? Amém. Confesso que existe um certo nervosismo, né? Não é algo fácil estar aqui. É um momento muito especial para mim. É a primeira vez que eu estou aqui à frente de uma igreja para pregar o sermão. E, ao mesmo tempo que é um momento de tensão, um momento de aquele medo de que você vai fazer algo muito importante, é também um momento prazeroso. É também um momento muito especial de poder estar transmitindo aquilo que transformou a minha vida, que é a palavra. É uma bênção poder estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus pelo privilégio de poder pregar a sua palavra. Agradeço a Deus também pela vida do pastor, que me deu uma força, que ele me ensinou, me ajudou, me falou tudo acerca de como preparar um sermão. E aqui estou. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu farei a leitura dos versículos pares e os irmãos dos versículos ímpares. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Existem muitas pessoas que, lá no fundo, ainda acreditam que a grande realidade é que suas obras os salvarão, os levarão ao céu. Existem pessoas que, de fato, ainda acreditam e que cometem ainda esse erro. Erro esse que foi corrigido, combatido na Reforma Protestante, onde Lutero enfatizava que somente a fé salvava. Que era somente pela fé, pois se fosse pelas obras, pela lei de Deus, teríamos que cumprir a lei de forma rigorosa, de forma perfeita, sem nenhum deslize, sem nenhum erro. Se fosse para ser salvo pelas obras, estaríamos perdidos. Porém,
o que vemos aqui, na verdade, é o contrário. O grande problema, na realidade de hoje, não é isso. O grande problema é que existem muitas pessoas que dizem que de fato são cristãs, dizem que de fato têm a fé, mas que não praticam nenhuma obra boa. E isso, meus irmãos, isso é um problema grave. A epístola de Tiago, a qual lemos aqui, o irmão de Jesus, é um dos, ou se não, um dos livros mais antigos do Novo Testamento, e é marcado pelo seu estilo mais voltado à sabedoria. O livro de a epístola de Tiago se assemelha muito com o livro de Provérbios e possui a semelhança por conta do seu estilo literário, por conta da forma como Tiago aborda os assuntos e principalmente pelo foco na sabedoria, ou como ele mesmo ensina, a sabedoria que vem lá do alto. Essa carta foi destinada a todos os cristãos que estavam espalhados pela Ásia Menor. Muitos cristãos estavam espalhados porque não era algo muito fácil você juntar um aglomerado de cristãos naquela época, justamente por conta da perseguição. Tiago, então, escreve uma carta voltada a todos os problemas que a igreja primitiva, naquela época, estava enfrentando. Então, ele começa no capítulo 1, versículos 2 ao 4, ele fala sobre as provações, depois ele fala sobre como obter a sabedoria, sobre as circunstâncias terrenas, que na verdade são transitórias. Depois ele fala sobre a origem do mal, a origem do bem. E termina o capítulo ensinando sobre não somente apenas sermos ouvintes da palavra, mas também praticantes. E no capítulo 2, ele dá continuidade àquilo que ele já está ensinando acerca de praticar a palavra, falando sobre a acepção de pessoas. Que não devemos olhar para o próximo, olhar para o nosso irmão ao lado, julgando a sua riqueza. A grande realidade é que muitos naquela época estavam fazendo acepção de pessoas, tratando melhor aquele que estava com uma vida financeiramente melhor e tratando pior aquele que estava em situação financeiramente pior. O que não fazia sentido, sendo que, na verdade, eram aqueles que estavam financeiramente melhor que estavam mais contra a igreja. E isso, meus irmãos, é fruto de hipocrisia. Assim como Tiago ensina que, na verdade, não fazia sentido fazer acepção de pessoas, uma vez que todos receberão da mesma herança. Todos receberão conforme, se assim tiverem uma verdadeira fé em Cristo Jesus, receberão da mesma herança. Dando continuidade a isso, ensinando acerca de praticarmos da palavra e não somente sermos ouvintes, Tiago esclarece todo o seu ensino, fazendo uma distinção entre a fé e as obras. E também fala sobre como elas se relacionam entre si, que foi o texto que a gente acabou de ler. No versículo 14, Tiago faz uma pergunta. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa pergunta pode dar a entender que Tiago aqui está falando de um tipo de fé aqui que existe. Uma fé verdadeira, uma fé real. Mas percebam que existe um detalhe aqui. Tiago não está falando de uma fé que existe. Ou melhor, que ele acredita existir. Mas se lermos o texto em si, vemos aqui: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Ou seja,
Ele está se referindo aos que acham que têm fé, mas que, na verdade, não possuem fé por também não possuírem obras. Ou melhor, não possuírem boas obras. Então ele pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago está perguntando se esse tipo de fé pode salvar. E se esse tipo de fé pode realmente salvar uma pessoa, então a gente pode dizer que a fé que salva nada mais é do que apenas um conhecimento, algo que a gente guarda na nossa cabeça, um intelecto, um conjunto de informações, então a fé é isso. Na verdade, não. Tiago está fazendo uma pergunta retórica. É óbvio que aqui a resposta é não. Não é possível ter uma fé assim e, ao mesmo tempo, ser salvo. Porém, por mais que dizemos que somente a fé que salva, não é qualquer tipo de fé que salva. A fé que salva, a fé salvadora, a fé que realmente traz vida, Tiago vai dar um exemplo. Tiago vai tratar aqui, ele vai exemplificar, ele vai trazer ilustrações para mostrar ao povo o que é a fé verdadeira. Então, nos versículos 15 e 16, ele dá um exemplo. Ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Essa passagem pode até parecer autoexplicativa, e na verdade ela é. Por si só, quando você lê, você já entende que tipo de exemplo que Tiago está dando aqui. Mas percebam que o fato de darmos, nesse exemplo, apenas palavras vãs, inúteis, palavras de motivação ali que não vai servir como uma ajuda real para o necessitado, revela algo muito mais profundo do que apenas um pecado da ganância ou o pecado da preguiça ou qualquer outro tipo de pecado. É algo muito mais profundo. Não agir com as mãos e apenas com as palavras revela um problema muito mais profundo no coração. Revela uma falta de amor ao próximo. E essa falta de amor revela, consequentemente, a falta de amor a Deus. Desmascarando, assim, toda a fé que dissemos ter. Se a lei ordena amar a Deus e ao próximo, e assim não faço, onde está a minha fé? Assim como o exemplo de falsa piedade, onde o necessitado é insultado, a fé sem boas obras é um insulto contra Deus. É brincar de fé, é brincar de religião, é brincar de cristianismo, é fazer do cristianismo um simples hobby que nos satisfaz nos finais de semana, quando vamos aqui para a igreja. Porém, Tiago, no capítulo 1, no final do capítulo 1, ele faz a seguinte declaração: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Com base nisso, Tiago ele faz uma dura conclusão de quem vive assim, de quem vive uma fé, de quem vive uma vida onde a pessoa diz ter fé, a pessoa diz acreditar em Jesus Cristo, mas que não pratica das boas obras, mas que não faz nada com as suas mãos. Ele diz que a pessoa que tem essa fé, na verdade, possui uma fé morta. E ele não diz morta aqui no sentido de que um dia essa fé realmente existiu, ela realmente teve vida e que em algum momento ela morreu. Não. Ele está dizendo de uma fé. Ele está se referindo a uma fé que, na verdade, nunca existiu. Uma fé que, na verdade, nunca
realmente teve vida. E uma fé morta não é capaz de nos tornar vivos. E muito menos de nos salvar. Se eu e você temos uma falsa fé, então somos falsos cristãos. Se assim somos, então, falsos cristãos, estamos mortos espiritualmente ainda. Pois a fé viva, que vem do Espírito Santo, ela é eficaz, ela não falha. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A fé que vem através da ação do Espírito Santo, ela não deveria em nenhum momento morrer. Portanto, somente a fé que é viva pode nos ressuscitar da morte espiritual, pode nos trazer vida. Então, continuando esse argumento de que não é possível ter uma fé verdadeira, não é possível ter uma fé que salva sem as boas obras, Tiago aqui faz um desafio. Ele faz o desafio no versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Essa passagem é um pouco complicada de se entender de primeira. Mas o que Tiago está fazendo aqui é uma suposição. Ele está imaginando uma pessoa que está dizendo assim: Tiago, cara, existe um tipo de cristão que tem fé, outro cristão que tem as boas obras, tem outros cristãos que... Tem um cristão, por exemplo, que é muito misericordioso. Tem um cristão que é muito amoroso. Cada cristão tem um tipo e grau de fé. Cada cristão tem o seu estilo de fé. E é como se Tiago respondesse: é mesmo? Então é assim. Então, me prove que a sua fé é verdadeira sem relacionar, então, sua santidade, sua piedade, sua misericórdia, seu amor, sua mansidão, paciência e todas as boas obras. Me prove. Isso, meus irmãos, é impossível. Por isso Tiago diz no versículo 20 que quem pensa assim é, na verdade, um insensato. Quem pensa que é possível dizer que é cristão, dizer que tem fé e, ao mesmo tempo, pode não praticar todas as boas obras, ele chama essa pessoa de insensato. Uma pessoa de cabeça vazia, um tolo, uma pessoa que não sabe o que pensa, não sabe o que fala, não tem controle sobre aquilo que acha. Então ele desafia, fazendo um pedido, para que prove que uma fé sem obras pode realmente salvar alguém. Mas enquanto isso, ele prova que a sua fé é verdadeira através de suas obras. De sua santidade, sua retidão, amor, compaixão, e dentre tantos outros frutos. Pois é desta forma que sabemos se uma pessoa tem ou não uma fé real. É através das suas boas obras. E quem deixa mais claro ainda é o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 17, Jesus diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus deixa muito claro. A gente sabe que uma pessoa realmente tem fé através dos seus frutos. E muito mais além, no versículo 19, Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que Tiago está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que até os demônios creem que Deus é um só. Isso é uma referência ao que a gente chama de Shema. Shema era os mandamentos básicos do Antigo Testamento.
todo judeu tinha que saber do Shema, que amar a Deus sobre todas as, amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração, que Deus é um só, coisas básicas. Isso, Tiago diz, até os demônios creem. Só que eles não apenas creem. Esse tipo de fé dos demônios, na verdade, não os salva. Muito pelo contrário. Eles não apenas creem, mas aqui está escrito, creem e tremem. Porque a fé por si só não é apenas conhecimento. A fé, ela envolve o conhecer da palavra. A fé envolve o entendimento da palavra. Mas ela não fica... A fé, ela não envolve apenas o conhecer. Ela vai muito além disso. A fé envolve também confiar e se submeter a Deus como seu Senhor. Coisa que os demônios não fazem. Eles apenas têm o entendimento, apenas têm o conhecimento. Mas isso por si só não os salva. Esse tipo de fé não vale nada. Esse tipo de fé é inútil. Não transforma a vida de ninguém. Essa fé que não tem obras, que não tem boas obras, ela se resume apenas a conhecimento. No versículo 20, Tiago diz que irá provar ao insensato do porquê. É loucura acreditar que uma pessoa pode ter fé e ao mesmo tempo não ter boas obras. Ele faz isso dando 2 exemplos de fé. Ele começa no versículo 21 dizendo: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Quando a gente lê isso aqui, parece que a gente encontra uma certa contradição aos ensinos de Paulo. Paulo ensina em Romanos, capítulo 5, que somos justificados somente pela fé. Mas aqui Tiago está falando que Abraão foi justificado por obras. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve essa tensão? Parece ser coisas diferentes, né? Parece que Tiago está ensinando que uma pessoa pode ser salva pelas obras e Paulo fala que uma pessoa pode ser justificada pela fé, somente pela fé. Porém, existem 2 pontos aqui que a gente precisa destacar. Que, em primeiro lugar, que a gente precisa descartar a ideia de que Tiago não acredita que é pela fé que uma pessoa é justificada. Ele não está dizendo que não foi pela fé que Abraão foi justificado por Deus, diante de Deus. Muito pelo contrário. Ele afirma que crê nisso. Ele faz uma citação de Gênesis 15 aqui. Ele cita Gênesis 15, 6, no versículo 23. Pulando os versículos aqui, indo para o 23, a gente lê: e se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui, Tiago não está negando que a fé, que a salvação vem até nós através da fé. Que a fé é o que nos justifica, somente a fé. Ele não está negando isso. Muito pelo contrário, ele está afirmando ao citar o texto, citar Gênesis 15. Outro ponto é que quando Tiago ele fala de justificação, ele não está falando de uma justificação no sentido de ser justificado diante do tribunal de Deus, perante Deus. Deus justificou Abraão ali, naquele momento, na obra onde ele ia sacrificar o próprio filho. Não, ele não está falando de justificação no sentido de ser justificado ali por Deus. Mas ele diz justificado no sentido de que é somente através da boa obra de Abraão
que foi possível enxergar com os olhos humanos a fé de Abraão. Que foi possível enxergar que realmente Abraão foi justificado. Porque em primeiro momento, em Gênesis 15, a Bíblia nos diz que Abraão foi justificado pela sua fé. Mas dando continuidade no próprio livro de Gênesis, a gente percebe que a fé foi manifestada diante de todos através do acontecimento de Isaac. Através do sacrificar de Isaac, que Abraão iria fazer. Ele continua no versículo 22 dizendo: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago disse consumou no sentido de que a fé produziu o seu produto final, que é a boa obra. Ter fé em Deus nos leva a ter uma vida de total submissão à vontade dele. Nos leva a ter uma vida de total obediência. Foi isso que a fé fez com que Abraão fizesse tudo aquilo. Foi através da fé que, de fato, Abraão estava pronto para sacrificar o seu próprio filho. E no versículo 23, ele cita Gênesis 15, e Tiago diz que foi dessa forma. Foi dessa forma, dessa fé, que teve uma ação que não ficou apenas na teoria, mas que passou para a prática, que não ficou apenas no lado interno, mas se expandiu para o lado externo. Foi essa fé que justificou Abraão. Foi essa fé, acompanhada por uma boa obra, que justificou Abraão. No versículo 24, então, ele diz que verificais que uma pessoa é justificada por obras, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Somente. Tiago ensina como devemos verificar a fé do próximo. Ou pelo menos ter uma noção se essa pessoa realmente tem fé ou não. Ele ensina, então, com base nisso, de que a fé genuína expressa boa obra. A fé genuína expressa bons frutos. Pois se há fé, então há entrega. Se há fé, há santidade, há amor, há compromisso, há retidão e há, principalmente, obediência à vontade de Deus. Isso a fé genuína é capaz de produzir. Uma fé que é viva, que se manifesta diariamente na vida do cristão. Uma fé morta, uma fé que não é acompanhada por isso, não é capaz de fazer nada. Tiago conclui, nos versículos 25 e 26, falando sobre a fé viva, mas antes disso ele dá mais um exemplo. Ele fala sobre Raabe. Ele ensina sobre Raabe. Ele coloca Raabe na mesma prateleira que Abraão. Abraão, o patriarca, um homem que teve uma grande história com Deus, é igualado a Raabe, que em algum momento da sua vida era uma prostituta. Mas Tiago aqui, ele não traz dois exemplos de forma aleatória. Ele escolheu ali dois exemplos de fé, ele pensou em dois tipos de fé e colocou aqui, não. Ele fez de propósito aqui, para dizer que do maior ao menor, devemos fazer o mesmo tipo de verificação. Se o maior diz que tem fé, assim deve ser provado através das obras. Se o pequeno diz que tem fé, assim deve ser provado através das boas obras. Não há ninguém aqui maior do que ninguém. A fé de todos são provadas através das boas obras. E por fim,
Tiago conclui dizendo, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. João Calvino, ele explica essa passagem fazendo um comentário dizendo que a fé sem obras é como um cadáver sem vida. Como eu posso dizer que fui vivificado por Deus, que agora eu sou nova criatura, se a fé que digo ter não é capaz de me levantar, de me acordar para a vida, para lutar contra mim mesmo, e enfim desejar, acima de tudo, que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida? Como eu posso dizer que tenho fé? Se essa fé não me faz acordar para a vida, se essa fé não me levanta para a vida, não me faz acordar espiritualmente falando. Como ter fé e não agir de forma fiel à palavra de Deus? Isso não faz sentido. Então a gente conclui aqui que não importa o quanto dizemos que existe fé dentro de nós, se as nossas mãos estiverem atadas. É verdade que somente a fé nos salva, mas não é qualquer fé que justifica. A fé que justifica é acompanhada de boas obras. Pois como podemos amar a lei que ordena amar ao próximo, mas ainda não amar o próximo? Ou como poderemos dizer que acreditamos na ética moral da Bíblia e assim não corresponder, não produzir nada dessa moral? A fé que não age é uma fé que não tem vida, é uma fé que está morta. É somente através da fé que nos foi dada por sua graça, pela graça de Deus, que transforma os nossos corações e nos faz entender que a nossa vontade não importa, mas que a vontade do Senhor, essa sim importa. É isso que a fé viva, é isso que a fé genuína produz na vida do cristão. E aqui eu faço 3 aplicações. Em primeiro lugar, a nossa fé precisa ter ação. Precisamos analisar como anda a nossa fé. Como anda a fé que dizemos ter. O que o nosso comportamento diz respeito a isso? O que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações dizem respeito acerca da nossa fé? Se uma pessoa que não nos conhece, ou melhor, apenas não sabe que vamos para a igreja, olhasse para a nossa vida, ela acreditaria, ela pelo menos pensaria que talvez essa pessoa, nós, seríamos na verdade cristãos, olhando apenas pela forma como vivemos a nossa vida, sem saber que vamos para a igreja, sem saber que temos uma Bíblia. Se fosse para dizer, através do nosso comportamento, se realmente somos cristãos, o que as pessoas diriam? Isso nos faz refletir, nos faz olhar para nós mesmos e pensar, será que minha fé expressa ser real mesmo? Será que a minha fé me transforma? Muda os meus desejos, as minhas vontades? Será que essa fé me faz querer seguir a vontade de Deus em primeiro lugar e deixar a minha de lado? O que a nossa fé, o que a nossa vida diz respeito à nossa fé? Em segundo lugar, nossa fé não é apenas conhecimento. Meus irmãos, você pode dizer que já leu a Bíblia toda, que já decorou a Bíblia toda, que pode dizer, recitar ela de trás para frente, você pode decorar os 10 mandamentos, você pode decorar o Pai Nosso, você pode decorar o catecismo da igreja, todos os pontos, cada ponto, ter um ótimo conhecimento. Mas se esse conhecimento não te faz agir conforme esse conhecimento, então isso não é fé, é apenas conhecer. É o que os demônios têm. Eles têm o entendimento, mas por si só, eles não são salvos por isso. Como anda a nossa fé em relação à atitude,
A gente apenas guarda conhecimento, vem aqui nos cultos, escuta a pregação, escuta o sermão, canta os louvores. A gente aprende ali na hora o que seria a teoria da palavra de Deus, mas o que a gente faz depois disso? O que a gente faz depois do culto? Como anda a nossa vida? Então, primeiro, a nossa fé precisa ter ação. Em segundo, a nossa fé não é apenas conhecimento. Em terceiro, a nossa fé precisa ser completa. Aos olhos de Deus, Abraão já tinha fé salvadora. Mas a fé só se completou aos olhos de todo mundo quando entregou o seu filho prometido. A fé de Abraão foi provada e logo depois ela foi aprovada. A nossa fé sempre será provada. Sempre haverá momentos em que a gente pode agir de uma forma, de uma conduta que não corresponde ao que a palavra de Deus ensina. Alguns momentos difíceis podem acontecer na nossa vida, e esses momentos são os momentos em que a nossa fé é provada. Mas e aí? Diante desses momentos, será que a nossa fé é aprovada? Será que a nossa fé passa no teste? Será que a nossa fé se mostra de fato real? Ou ela fica só na teoria? Ela só fica no conhecimento? Porque a fé genuína é aquela fé que traz confiança, mesmo em momentos difíceis. Se você realmente tem fé, não há o que temer. Pois assim como a obra de Cristo foi consumada, foi completada e se provou verdadeira, a fé verdadeira também é completada. Da mesma forma que a obra de Cristo, que por ter sido consumada, o fez ressuscitar ao terceiro dia, nós também, com a fé consumada, com a fé completada, ressuscitaremos juntamente com Cristo no grande dia. Assim como foi completada a obra de Cristo, nossa fé também precisa ser completa. Então, quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos para as nossas atitudes, quando olhamos para a semana que se passou, o que a nossa vida diz respeito à nossa fé? Será que a nossa fé é uma fé viva? É uma fé verdadeira? Que nos faz agir, que nos faz levantar, que nos faz viver de fato o cristianismo? Ou é uma fé que apenas traz conhecimento, mas que por si só não faz efeito nenhum, nem mesmo salva, e nem mesmo produz bom testemunho para o próximo? A nossa oração é que Deus tenha misericórdia de nós e não nos faça apenas sermos ouvintes, mas praticantes da palavra. Nossa oração precisa ser a Deus, precisamos pedir a Deus em oração que a fé que salvou Abraão, a fé que salvou a Raabe, nos faça se entregar cada vez mais ao Senhor, que possamos ter a mesma fé que eles tiveram. Temos que pedir ao Senhor também que nossa fé não se baseie em apenas crer no Evangelho, mas sim em viver o Evangelho. Para que assim Deus faça que nossas vidas seja como o resplendor de sua glória. Para que mais pessoas enxerguem esse resplendor, enxerguem dessa glória em nossas vidas. E assim também o conheçam. E através de tudo, agradar a vontade de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.